Bom dia a todos os meus amigos aí, companheiros aí do Facebook, tá bom? Vamos estar aqui se refletindo aqui na mensagem bíblica hoje, já que o Espírito ele está sempre com fome da palavra, né? E a gente carnal, a gente luta contra esse fruto que é o fruto do Espírito e o fruto da divindade de Deus. É terrível a carne da gente. Mas vamos estar lendo aqui, trazendo aqui um conhecimento bíblico e dialogando com os irmãos, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, sinta-se abraçado, amado, protegido e acolhido pelos Pai das Luzes, pois o Pai das Luzes está sempre cuidando de nós. Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adultério se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei está morto o pecado. Olha que maravilha, hein? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, e fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o quero e isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, na minha carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem e quero fazer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui, meus irmãos, a gente tem que respeitar o tempo que Paulo estava vivendo, né? Paulo, ele era um judeu, embora ele sendo ali um gentil, porque ele nasceu na cidade de Tarso, em Roma,
a gente tem que reconsiderar aqui que ele é um filho de judeu e de uma judia. E ele ainda segue os mandamentos da lei. Lembra que Paulo dizia que na sua idade ele era o melhor naquilo que ele fazia? Ele procurava zelar e guardar de toda a lei, que na sua estada com Gamaliel, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, na qual ele virou até mesmo fariseu, porque ele era um homem que tentava ser obediente ao máximo na lei. Mas a lei, ela tinha o seu vigor até quando ele não traz o conhecimento da graça de Deus. Quando ele passa a trazer os mandamentos da graça de Deus, aí a lei para ele só servia de morte, porque a carne estando enferma, ele nunca conseguiria realmente cumpri-la, as leis, porque a lei era boa para quem agisse dela legitimamente, e agindo dela legitimamente já mostrava para aqueles homens da época que ele seria justificado por causa da lei e não por causa de Cristo. O homem que praticava toda a lei, buscasse zelar e guardar toda a lei, ele seria justificado pela lei. A lei justificava aqueles homens, mas a palavra vai falar também que nenhum conseguiu guardar a lei, né? Então, Paulo ele tinha esse comprometimento de pregar a graça de Deus, de efetuar aquilo que era espiritual, que era do entendimento da graça, mas muitas das vezes ele se deparava com o seu corpo praticando as regras e tentando guardar as leis judaicas. E aí ele via que ele nunca conseguia se libertar dessa lei, né? A lei do pecado, que era a lei de Moisés. E aí ele se deparava sempre. Lembra quando na presença de Tiago, Tiago aparece e fala assim para ele assim: ó, Paulo, ando dizendo aí que tu anda ensinando contra a lei de Moisés e contra o tabernáculo de Deus. Provém que você faça, ó, tá vendo esses homens? Rapa a cabeça junto com eles, vai lá no templo e faça um voto. E o que Paulo fez? Paulo foi lá, rapou sua cabeça e foi lá no templo para poder cumprir ali os votos ali, para que os irmãos vissem que ele estava cumprindo a lei judaica. E aí, o que aconteceu lá no templo lá? Tinha os irmãos que vinham na reunião de Paulo e começou a gritar: irmãos, nos acuda, porque aquele que vem profanando a lei de Moisés e profanando esse lugar, hoje profana esse lugar, introduzindo irmãos gentil aqui dentro, né? E ali a gente sabe que na palavra pega um Paulo, dá um cacete em Paulo, arrasta ele para fora do templo, e aí ele via que, tipo assim, se ele não tivesse mesmo guardando mais a lei, talvez ele tinha se livrado desse cacete, né? Mas ele ainda foi lá e tentou guardar a lei, e ele tentava praticar com a sua carne a lei de Moisés. Então a carne, ela lutava contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento da lei de Deus, uma nova lei que Deus tinha dado a ele, né? E eles viviam pregando que não se deveria mais guardar nada da lei, porque a lei não tinha mais vigor. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do pecado de Cristo, para que sejais de outro. Olha só, a lei do pecado aqui de Cristo aqui, porque Jesus ele nasce de uma mulher no tempo da lei para remir os que estavam debaixo da lei, para cumprir e remir os que estavam debaixo da lei ali. Então, o povo que seguisse Jesus de Nazaré, como as igrejas hoje acontecem, né? Muitas igrejas espalhadas no mundo, elas ainda seguem ali muito dos dogmas da lei, porque Jesus praticava a lei. E como eles são seguidores de Jesus enquanto estava em vida, eles ainda continuam cumprindo aquelas leis, basicamente ali que Jesus cumpria, né? E aí traz aí um problema, porque de fato não entra na graça de Deus. E aí eles estão em Jesus de Nazaré, mas não estão no outro, aquele que os ressuscitou da morte. Tá vendo que a palavra fala aqui, ó? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do pecado de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Que aí já é o fruto do Espírito, o conhecimento da graça de Deus. Tinha que ser estampado na vida dos irmãos. Isso aqui lá no primeiro século, tá, meu irmão? Porque hoje a graça está estabelecida, está reunida sobre a nossa mente,
E a gente tem que procurar com o maior zelo, o maior entendimento dentro da palavra, sabendo separar as coisas da lei, as coisas do Velho Testamento, para que nós não andamos mais nela. Porque toda vez quando você andar debaixo da lei, quando você erra, você é um pecador. Quando você falha, você se vê um pecador. Quando você faz algo que não está coerente com a doutrina e regra da fé da igreja, você é visto como pecador. Então coloca você debaixo de um jugo de escravidão. E Cristo, ele veio para nos libertar disso, porque a lei causava morte na mente deles. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, olha só, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Será que o irmão consegue captar aqui a mensagem do que estava ali? O que era viver debaixo do jugo da lei? Do jugo da escravidão? Um jugo que condenava eles, que repudiava. E aí eles transgredindo, eles se viam sempre transgressores. Mas só que Cristo nos libertou desse jugo de escravidão. Obravam em nossos membros para darem fruto para a carne, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Entendeu? Isso aqui já era Paulo falando, porque Paulo que estava debaixo dos intutores da lei, tá? Paulo e aqueles irmãos judeus estavam vivendo entre a lei. Nós nunca vivemos lei, porque a lei não tem mais vigor em nossas vidas, e nem no século 21 hoje, não faz parte de nós. É difícil de a gente estar explicando para os irmãos religiosos que estão dentro das comunidades cristãs aí, cristã não, né? Comunidades evangélicas, igrejas evangélicas, que eles instituem um lugar como igreja e não eles como igreja de Deus. Então não pode se dizer ali que é uma comunidade cristã, porque nós que somos igreja cristã, se nós se reunimos com os irmãos, aí a gente está fazendo parte de uma comunidade cristã que está ali lendo e dialogando e buscando o maior entendimento do livro. Mas como eles são pessoas que têm uma igreja como o templo e a casa de Deus, eles só têm participação de Deus se eles estão ali presentes dentro daquele lugar chamado igreja. É diferente de uma comunidade cristã que já entende a graça de Deus e está comendo comida sólida, né? Os religiosos aí, os evangélicos e muitos dos católicos, eles estão tomando leitinho ainda. Eles não entendem isso aqui perfeitamente. E nós explicar isso ao pé da letra, sem parar para sentar, sem que eles realmente abram os ouvidos para ouvir, acaba trazendo uma confusão enorme e aonde não se chega a entendimento nenhum, e muitas das vezes vai causar discussão, vai causar ali um conflito, e muitas das vezes vamos acabar sendo os inimigos, de vez de nós sermos verdadeiros pessoas praticantes da fé e procurar a bondade de Cristo para que nós se dê bem uns com os outros, né? Então a ideia é essa, acaba sendo muito difícil de estar explicando. A gente tenta ler, entender aqui as coerências da lei para que nós possamos mostrar para eles como que eles viviam lá na lei. E a lei, se tivesse vigor hoje, ia ser cruel para nossas vidas, né? Porque realmente ia desqualificar o que Cristo fez no madeiro, tá bom? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado, senão pela lei. Porque a lei que falava, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não ande por aqui, não anda com aquele e tal. Se você estiver menstruada, você não pode sair nas ruas, você não pode, nem uma gota de saliva poderia cair na pele de um outro irmão, que senão ele estava ali também impuro também. Era uma coisa muito horrorosa, né? Era uma coisa assim muito, sabe, pesada. Muitas das vezes eles tinham que sair da casa com a família e ir lá para fora da cidade, né, para fora do arraial, porque eles tinham que ficar para fora das muralhas e muitas das vezes eles perdiam sua moradia. Era terrível. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei está morto o pecado. Se tirar a lei, você é livre. Se tirar a lei, você não se vê mais pecador. Se tirar a lei de fato, porque a lei nunca foi para nós, tá? A lei nunca foi para o povo gentil. O gentil nunca teve lei. Entendeu? Essa lei aqui era para os irmãos judeus, que estavam querendo tentar introduzir a lei nos corações do povo gentil. Queriam circuncidar os irmãos gentil. E aí Paulo está brigando ali com eles ali, está, né, em diálogos, entendimento, conhecimento, para que não deixe mais a lei dominar ao seu bel prazer, porque não era para o gentil, mas era para os da circuncisão, tá bom? Então tu tira o pecado, tu tira a lei, tu tira o pecado. Lembra quando Jesus falou? Jesus não, João Batista. Tá aí o homem que tira o pecado do mundo. Quando que ele tirou o pecado do mundo? Quando? Quando Jesus tirou o pecado do mundo. Tá aqui, ó. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por quê? Porque lá no 5 está assim, ó, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para dar fruto para a morte. Então tu errava, estava morto. Adulterava, era apresentado ao sumo sacerdote, eles te matavam apedrejado. Muitas das vezes vocês erravam na lei, tinha que pagar um voto, levar uma oferenda, levar uma quantia em dinheiro, porque depois os sacerdotes mudaram tudo e começaram a querer se enriquecer em custa do pecado dos irmãos. Está lá em Gálatas não, está lá em Malaquias, né? Se você ler do capítulo 1 em diante ali, tu vai entender o livro de Malaquias e por que Deus estava pedindo ali os dízimos para aqueles irmãos ali. Aí vocês vão entender. Então, se você tira a lei da vida de vocês, vocês ficam livres do pecado. João fala, tá aí o homem que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado. Não tem mais pecado. Jesus não vê pecado em você. Nós erramos, nós falhamos. Por quê? Porque é que nem Paulo fala, ó, porque, ó, aqui, ó, porque eu sei que em mim isto, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim, na minha carne, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então Cristo nos purificou espiritualmente, mas a minha carne ela é cheia de falha, na minha carne não habita bem algum. Por mais que eu tento fazer o bem, eu não consigo. Mas o mal que eu não deveria fazer, esse talvez nós acabamos fazendo e cometendo todos os dias. Então nós falamos contra o nosso próximo, nós acabamos ferindo, acabamos tratando ele com arrogância, com avareza, com soberba, né? Porque é difícil a gente só querer, a gente tentar viver só do espírito. O espírito e a carne, eles lutam, eles travam uma batalha dia e noite. E aí você se depara com a sua carne sempre fazendo aquilo que não deveria fazer. Só que Deus não te vê mais na carne. Deus te olha agora pelo fruto do Espírito. E Ele vê no teu espírito. Porque a tua carne, ela já está condenada à morte. Um dia ela vai padecer, vai cair e ela vai ser destruída. O pó voltarás, mas o seu espírito volta a Deus, porque Deus que o deu. E pela renovação, regeneração, pela lavagem do batismo da morte de Cristo, você já é salvo no teu espírito. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. A lei do pecado era a lei que controlava a carne. Não faça, não faz isso, não anda isso, não fala isso, tal, não pratica isso. E eles sempre praticando, eles eram punidos na sua natureza humana, devido conforme estava na lei, os parágrafos da lei ali para julgar os seus irmãos. E a lei acusava eles.
Mas na lei do entendimento, Paulo sabia que Deus não via mais ele como pecador, porque a lei já não tinha mais vigor, meu irmão. Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tu tá vendo aqui que, ó, com entendimento, Paulo, ele segue a lei de Deus. Com entendimento, ele sabe que Deus purificou ele no Espírito. Ele sabe que ele é lavado e regenerado no Espírito, batizado no Espírito. Mas ele também, ele se vê aqui, ó, mas com a carne, a lei do pecado. Por quê? Porque como ele estava vivendo num tempo que está vivendo a dispensação, né? A lei ainda estava em vigor, porque aqui no tempo de Paulo, o templo estava de pé. E o templo estando de pé, tem um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vai julgar os irmãos judeus. Tinha que julgar os irmãos judeus se eles errassem, se eles falassem. Por isso que Paulo, estando lá dentro do templo, e ele sendo ameaçado pelos outros irmãos judeus, que ele estava profanando a lei e profanando aquele lugar, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus lá, o templo, ele foi punido, ele foi espancado, ele foi apedrejado aqui, quase deixaram ele morto para fora lá do templo, jogaram ele lá na rua e ele quase morreu. Tá entendendo? Então, pela lei do pecado, ele era punido, havia uma consequência. Mas na lei do Espírito não, porque na lei do Espírito, a palavra lá nos Hebreus vai falar que ele, feito um único sacrifício, nos rendeu eternamente para a vida eterna. Rendeu um único sacrifício, ele não vai fazer 2, 3, 4 sacrifícios, ele já fez um único. Então, a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, a gente tem que estar sempre se apegando aqui nos estudos de Paulo, porque Paulo está trazendo o ensinamento que a lei já não tem mais vigor, meu irmão. Ó, quer ver? Se nós olhar aqui, ó, nós estamos em Romanos 7, né? No capítulo 7. Vamos lá no 10:4, ó, Romanos 10:4. Ó como é que Paulo prega, se é para ficar ainda na lei. Não é para ficar na lei. Paulo fala assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo na sua morte. Acabou. Não tem lei, a gente não tem que seguir lei. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Porque já foi cumprido, meu irmão. Já foi realizado. Olha só. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Na lei estava mandando ser um homem justo, um homem bom, um homem honesto, fazer aquilo, fazer isso, fazer... Quando eles não faziam, tinha os irmãos lá para acusar ele, ó, você errou, você não fez isso, você adulterou, você está fazendo, está roubando, está maquinando, você é isso, é aquilo. A lei apontava, meu irmão. Da mesma forma que os sacerdotes da época, quando começaram a roubar, enganar e molestar o povo também estava ali usando a lei para mostrar, ler para eles que eles estavam roubando. Malaquias, quando era o homem que batia de frente com a lei, ele era considerado um profeta de Deus, um enviado de Deus, um ungido de Deus, um escolhido de Deus. E Malaquias, desce o cacete na liderança da igreja no primeiro século. Na liderança lá do templo, do tabernáculo, os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas. E aí você pode ler lá. Então, meus irmãos, a gente tem que se livrar completamente da religião evangélica. Religião evangélica é uma escola que eu até aceito para mostrar de fato como que era pesado o jugo da lei. Porque para um religioso evangélico é horrível, porque tudo veio diabo, o diabo é o opositor, o acusador, não é uma criatura, tá? É um adjetivo usado para aquelas pessoas que se opõem um contra o outro, ou tá se inteirando da lei para acusar os seus irmãos, na qual quer ver aqueles irmãos ali, muitas das vezes ser mortos,
né? Por isso que muitas das vezes o evangélico ele nos acusa que nós não vamos para o céu porque nós não faz parte da instituição deles. Ele é o acusador, é o nosso diabo. Quem é o nosso diabo hoje? Quem é o diabo desigrejado? É a religião evangélica, é os crentes, é os que estão dentro da igreja. Porque se eu não faço parte daquilo, eles me matam, eles falam que eu vou para o inferno. Mas eu aqui, eu não falo para eles que eles vão para o inferno, porque eu sei que Cristo já os purificou, já lavou. Eles só, com falta de entendimento, fica praticando, querendo colocar nós debaixo do jugo da lei, da escravidão, que é o que eles estão vivendo. Então, meus irmãos, busca ler. Não é, igreja, esquece igreja. Tenha fé e acredite que o que Deus realizou já está feito. Para não fugir da mente, vamos estar lendo Coríntios capítulo 1. Segundo capítulo de Coríntios, lá no capítulo 3, rapidão. Deixa eu ver onde que está. O qual fez capaz, olha só, segundo de Coríntios capítulo 3 está escrito assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, olha só, hein, de maneira que os filhos de Israel não podem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da lei foi um ministério de muita glória para eles, de muito vigor, de muita punição. Eles tinham um horror de ser apresentado como sacerdote por um erro que eles cometeram na lei, porque a lei ali para eles ali, né, o ministério da lei gravados em pedra, com letras em pedra, era os parágrafos que ia condenar eles, tá? Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o que nós estamos vivendo hoje? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória do ministro da Justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que é transitório foi para a glória, né, aquilo que ia acabar foi para a glória, muito mais é a glória do que permanece, que é o fruto do Espírito. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha só, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, que era a lei, que um dia ia acabar. Mas o seu sentido foram endurecidos, porque até hoje, esse hoje aqui a gente tem que respeitar, que era no tempo que Paulo estava falando. Mas só que vamos trazer para os dias de hoje, aqui no século 21, para 2025. Mas até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Tu está entendendo, meus irmãos, que a lei foi abolida, meu irmão. A lição do Velho Testamento, eu não posso ler a lição do Velho Testamento aplicando para vocês vigor na vida de vocês, porque não tem vigor no Velho Testamento para a nossa vida. É por isso que eu não faço parte da religião mais. Não tem como, meu irmão, não tem. Porque eles chegam ali, eles querem ficar lendo Moisés, Velho Testamento, aplicando na vida do ser humano, e o povo vai caindo. Mas a própria palavra tenta nos libertar daquilo, porque aquilo ali não serve para nós. E até hoje, quando é lido Moisés, esse hoje era no hoje de Paulo, mas só que hoje ainda é lido Moisés, então vamos trazer aqui para o ano 2025, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Meus irmãos, eu peço que Cristo realmente liberte o seu entendimento, que através do entendimento você possa se converter a Cristo. Porque embora pregam Cristo, embora pregam Jesus de Nazaré ainda, o terreno, mas vocês ainda não são um verdadeiro cristão. Porque para ser um verdadeiro cristão, tem que largar tudo de Moisés, tudo do Velho Testamento, e viver
a gloriosa graça de Deus que está estampado na vida e no coração de todo ser humano da face da terra, mesmo quando eles não têm o entendimento do que aconteceu. Mas a graça está estampada no seu espírito, no meu espírito, e todos nós, no espírito, já somos salvos, eleitos, e estamos vivendo a melhor fragrância de Deus. Não deixa que um crente te mate espiritualmente. Não deixa que um religioso te mate espiritualmente por dizer que você não faz parte da instituição deles. Tá bom, meus irmãos? Porque mesmo eles tendo uma instituição, eles não aceitam a instituição do outro irmão. Eles não aceitam a outra denominação. Eles não aceitam o outro lugar de encontro para se conversar e falar da amizade que nós temos em Deus por meio de Cristo Jesus. Fica todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. A mensagem é maravilhosa. Essa mensagem de especial é para você e para mim, um desigrejado, que não fazemos mais parte da suposta igreja de pedra que eles instituam como casa de Deus. Você e eu é a verdadeira casa de Deus no seu homem interior. Fica todos com Deus. Fui. Beijão no seu coração. É nóis.